Irmãos, mais ou menos um mês atrás, pastor Pedro, o Ari já falou as características dele aqui. Eu quero dizer que o pastor Pedro é um pastor atípico, por assim dizer. O pastor Pedro chegou em mim, ele me fez 2 pedidos. Queria que você ministrasse sobre família. Falei, eu? Sou solteiro, nem casado eu sou, não tenho nem mulher, nem estou com a pretendente. Mas amém, pastor. E outra coisa, essa é mais desafio ainda. Eu quero uma palavra de motivação para mexer com a igreja. Falei, eu? Motivação? Eu não sou o pastor José, Quem me conhece sabe que não é o meu forte ser motivacional, vamos dizer assim. Fiquei sabendo de umas irmãs aí, o pastor José está viajando, Primeiro final de semana que o pastor José está fora, umas irmãs souberam que eu ia pregar, já estavam com saudade do pastor José. Eu nem subi ainda aqui em cima. Mas essas irmãs eu converso depois com elas, que elas devem estar lá no Kids. Amém? Meus irmãos, eu aceitei o desafio do pastor Pedro, porque quando eu entrei nessa igreja, algo me chamou a atenção. Eu gostaria que vocês prestassem atenção comigo. Ministério Internacional Mudança de Vida. O que está escrito logo abaixo? Transformando famílias pelo poder de Deus. Eu não quero que só a sua vida seja transformada, e isso tem sido meu desafio na célula. A gente lidera uma célula de jovens, e meu desafio com eles, eu falei para eles ontem, eu quero que a mãe, o pai, a família toda deles estejam aqui, porque eu creio, se está escrito aqui, foi porque Deus colocou. Amém? Então nós vamos não transformar apenas a sua vida, mas nós vamos atrás da sua família, e Deus vai se mover com poder ali. Amém? Amém? Então, falar sobre família, um pouco difícil para mim. E eu falei, como que eu vou falar sobre família? Meus irmãos, cada vez que eu olho para os casamentos, para as famílias, eu começo a dar glória a Deus que eu estou solteiro. Mas vocês vão entender por que eu vou chegar lá. No mês passado, eu fiquei sabendo de 3 casais conhecidos meus, casais que conhecem a palavra de Deus, que congregam numa igreja cristã, evangélica, mas esses 3 casais resolveram se separar. E isso é preocupante, porque eu fico pensando como que é a vida dessa família destruída depois. Eles têm filhos, como fica a vida do filho desses casais? Isso começou a me incomodar. Quando o pastor Pedro pediu para eu falar sobre família, eu falei amém, mas uma família abençoada, uma família boa, começa com um casamento abençoado. Porque eu creio que um bom casamento é o céu na terra. Amém? Mas um mau casamento é o inferno na terra também, Nós sabemos disso, Quem aqui já teve dificuldades no casamento? Quem aqui já teve brigas, discórdias no casamento? Todos que são casados, Quem aqui vai ter? Todos que são casados e todos são solteiros, porque quando nós casarmos também nós vamos ter dificuldade. Mas eu creio num Deus que pode nos ajudar. Eu creio num Deus poderoso que pode nos orientar para que nós sejamos vencedores nos casamentos, mais do que vencedores. Amém? Gostaria de convidar a igreja a abrir no livro de João, capítulo 2, uma passagem bem conhecida. João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Os irmãos conhecem essa passagem muito bem, e eu só queria ler do 1 até o 10. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos
também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles assim fizeram, e logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém. Glória a Deus pela palavra dele. Meus irmãos, 4 coisas me chamaram a atenção nessa passagem. Eu creio que Jesus estava lá na festa, né? Deve estar rolando um som. Jesus estava lá. Eu creio num Jesus alegre, feliz, né? Apesar de ser sério, eu creio no Jesus feliz, alegre. Se nós somos imagem e semelhança dele, eu creio que nós nos alegramos num casamento. Eu não creio que Jesus estava lá com a cara fechada, amarrada, condenando alguém. Eu creio que ele estava curtindo a festa. Jesus estava curtindo a festa e surgiu um problema. Engraçado, Jesus numa festa de casamento. E foi isso que me chamou a primeira atenção. Eu não sei se foi o noivo, não sei se foi a noiva, não sei quem convidou Jesus, mas ele foi no casamento. E eu já queria lançar a primeira profecia sobre o seu casamento. Se você convidar Jesus para entrar no seu casamento, vai ser transformado nessa noite. Eu creio nisso. Eu não sei se você já convidou ele para ser o Senhor da sua vida. Talvez você já tenha convidado ele para ser o Senhor da sua vida. Mas muitas vezes, nós homens, com nosso orgulho, não, nós não precisamos, né? Nós sabemos. Marco falou muito bem disso ontem, né? Convide Jesus para ser o Senhor do seu casamento. E ele vai ser transformado. Amém? Faça como aqueles noivos. Convidaram Jesus. E não imaginavam o milagre que ia acontecer ali. E eu digo para você, se você convidar Jesus para o seu casamento nesta noite, você vai sair daqui transformado. A sua vida vai ser mudada. Seu casamento vai ser mudado. Sua família vai ser mudada. Amém? Segunda coisa que me chamou a atenção. Problema, né? Surgiu um problema. Nós sabemos que o casamento judeu, não sei se vocês sabem, mas ele durava em torno de 7 dias, né? Era uma festa bem longa, né? Geralmente, nesses 7 dias as pessoas ficavam celebrando junto com os noivos, aguardando os noivos saírem da câmara, né? De núpcias. E muitas vezes, eu não sei por que você se casou, né? Às vezes você se casa por amor, ou qualquer outro motivo, e você começa bem, e esse casamento começou bem, né? No primeiro dia tinha vinho, tinha tudo ali, as comidas, e foi, a Bíblia não diz em que momento desse casamento acabou o vinho. Talvez você esteja aqui, não sei que momento do seu casamento, mas como naquele casamento surgiu um problema, e você não sabe resolver, e aquelas pessoas daquele casamento não sabiam o que fazer, tinha acabado o vinho, né? E agora? Um problema, para eles, impossível. Para o nosso Deus, nada é impossível, né? Eu não sei como está seu casamento. Eu não sei se você está no começo, eu não sei se você está desfrutando ainda da alegria do começo do casamento, eu não sei se você está no meio, eu não sei se você já está com 50 anos de casamento, mas pode ter surgido problemas, né? E muitas vezes você já não sabe como resolver. Faça como aqueles homens, clame por Jesus.
Ele vai te ajudar a resolver esse problema. Amém? Faça como a mãe dele. Chegue diante de Jesus e apresente o problema para ele nesta noite. Eu não sei qual é o problema do seu casamento, mas eu creio. Jesus vai mudar nesta noite. Amém? Terceira coisa que me chamou a atenção. Houve transformação de água em vinho. Aí você me diz, não, meu casamento não é mais água, meu casamento tá mais para aquelas águas paradas já, né? Tá com dengue, com zika, tá tudo lá já, né? Porque a água ainda dá pra gente beber, né? A água ainda não tem sabor, mas é gostoso ainda de beber. Talvez seu casamento esteja pior do que a água parada. Mas eu creio que Ele pode transformar. Talvez você aqui também não, meu casamento tá bom, tá uma água fresca. Pode ficar melhor. Pode ficar melhor. Amém? E a quarta coisa que me chamou a atenção é que no final, quando Jesus transformou a água em vinho, levaram para o mestre provar, e ele percebeu uma diferença. Opa, vocês fizeram ao contrário, esses noivos são diferentes. O que esses noivos têm na cabeça, né? Porque a tradição manda servir o vinho bom primeiro. Eles fizeram diferente, né? Serviram o melhor vinho no final. Vocês sabem quanto tempo demora para o envelhecimento de um vinho até ele ficar bom? Sim ou não? Alguém sabe? Anos, 10, 15, 20. Eu li, fui pesquisar. Esses tempos abriram uma garrafa de mais de 180 anos de vinho. E ele disse que estava saboroso. É isso que Jesus faz. Transforma o que era ruim em algo excelente, instantaneamente. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Amém? Se está ruim, Ele vai fazer ficar bom. Se está bom, Ele vai fazer ficar melhor. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Mas basta você apresentar para Ele o seu casamento. Falar, Senhor, pastor José foi muito usado na semana passada, nos apresentando o senhorio de Jesus, falando para nós entregarmos totalmente a nossa vida ao senhorio de Jesus, porque muitas vezes nós não entregamos, achamos que entregamos, mas não totalmente. E eu ouvi testemunho de irmãos aqui dizendo que eu achava que eu tinha entregado totalmente a minha vida para Jesus, mas depois da pregação do pastor José, eu vi que eu tinha que entregar muita coisa ainda. Meus irmãos, se você é casado, entregue seu casamento. Se você não é casado, preste atenção no que é casamento diante de Deus. Pense bem, meus irmãos. Não tenham pressa. Falei ontem com uma jovem, não tenha pressa. Amém? Às vezes você pode falar, mas o que Jesus pode me ensinar sobre casamento? Jesus nunca casou? Alguém pensa assim? Ou só eu que pensava assim? Não é? Como é que Jesus, que nem a gente fala às vezes a gente julga muitos padres católicos, mas como que padre vai falar de casamento se ele nunca casou? Né? Mas Jesus tem que ser a nossa referência para tudo, para tudo, para tudo em nossa vida. Seja casamento, seja relacionamento, seja no trabalho, seja no estudo, para tudo a nossa referência tem que ser Cristo. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, eu sou o caminho, só Ele é o caminho, Ele é a nossa referência. Amém, meus irmãos? Jesus tem que ser a nossa referência. E como que Jesus pode ser nossa referência no casamento? Né? Como que a palavra de Deus manda, nos fala, nos adverte a respeito de casamento? Eu quero que vocês abram lá em Efésios 5, a partir do verso 25, o Nelson vai botar aí para nós, Efésios 5, a partir do 25, uma orientação para nós
ou para os maridos que aqui estão. Amém? Está lá? Orientação de Deus para nós maridos. Quando eu digo nós, eu futuramente. Amém? Efésios 5:25. Vós maridos, amai as vossas mulheres, assim como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Próximo. Pois nunca ninguém aborrece a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja. Amém. Glória a Deus pela palavra dele. Maridos, é um desafio, né? Talvez você esteja pensando, como é que eu vou amar a minha esposa? E daí, nós temos essa referência, amar as esposas, como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja, meus irmãos? Deu a vida dele a favor da igreja. É assim que você tem que amar a sua esposa. Talvez você não consiga amar a sua esposa, porque você nunca se viu amado por esse Deus. Você nunca esteve nessa posição de necessitar desse amor de Cristo, né? Talvez nós nos achamos perfeitos ou bons demais, né? Por isso não conseguimos entender essa palavra, né? Mas só quem se sentiu pecador, miserável, que experimentou verdadeiramente o amor de Cristo e que sabe que foi perdoado por Ele, entende essa palavra. Então, meus irmãos, se você ainda não consegue praticar essa palavra, é porque você ainda falta entregar a sua vida totalmente a Jesus. Jesus não disse que o casamento ia ser fácil, meus irmãos, e realmente não deve ser fácil, mas Ele nos deu o caminho. Ame como eu amei. Você pode falar, mas você não conhece a minha mulher. Ame como Cristo te amou. Mas você não sabe a mulher que eu tenho. 70 vezes 7, né? Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus. Quantos oram aqui pedindo paciência para aturar a mulher? Mas em vez de pedir paciência, peça sabedoria. Amém? Tem um testemunho do pastor José. Ele disse que quando ele casou com a pastora Janaína, ela não sabia cozinhar. E disse que ele chegou um dia em casa, primeiro almoço, disse que estava lá a pastora Janaína lutando com o fogão para fazer um feijão. E ele disse que ele estava morto de fome e ela colocou aquele almoço, aquele feijão sobre a mesa, e ele foi faminto comer o feijão dela. E ele disse que quando experimentou aquele feijão, aquilo parecia um bacalhau, de tão salgado que estava o feijão da pastora. Mas ele, mesmo sem conhecer a Deus, ele teve sabedoria, e ele disse que durante 6 meses, todo almoço, ele dizia para ela, ficou perfeito, tá bom, mas amanhã diminui só um pouquinho no sal. Durante 6 meses, meus irmãos, comendo um feijão salgado, mas amanhã só um pouquinho no sal. É assim que nós temos que ser. Nós somos homens, nós somos os fortes, nós somos os... Ame, tenha sabedoria, saiba lidar com a sua mulher. Seja até estranho eu falar isso,
Seja carinhoso com a sua mulher, né? Eu creio que com ela eu vou conseguir. Amém, meus irmãos? Sabedoria de Deus. É isso que nós temos que pedir. Nós clamamos paciência, nós clamamos coisas, mas nós não clamamos a sabedoria de Deus para nos ajudar a lidar com as situações do nosso casamento, né? E muitas vezes a gente chega aqui no pastor Pedro só quando já explodiu a bomba. Sabedoria, meus irmãos. Teve um problema? Corre para o pastor. O pastor está aí. O pastor José está aí. A pastora Jana está aí. Apresente seu problema para Jesus. Apresente seu problema para Deus. Deixe os nossos pastores te auxiliarem. E você vai ser feliz. Você vai vencer. Amém? Esse é o papel do marido. Amar a esposa. Tendo a referência de Cristo naquela cruz. Olha a referência que nós temos para lidar com as mulheres, meus irmãos. Difícil. Mas aí eu te digo, quem mandou você casar? Foi você que casou? Você que quis casar? Né? Agora, cuide. Vaso mais frágil. Lembre-se disso. Vaso mais frágil. Cuide. Trate dela como Cristo tratou a igreja. Ele nunca nos julgou. Ele nos amou quando nós éramos perdidos, pecadores e não merecedores. E Ele nos amou e continua nos amando. Independente dos nossos erros, Ele continua de braços abertos para nós. É assim que você tem que ser todos os dias com suas mulheres. Amém? Esposas, Efésios 5, 22 do 24. Efésios 5, se vocês puderem abrir lá, meus irmãos. Efésios 5, está ali já? Efésios 5, 22. Amém. Vós mulheres, submetei-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Amém? Aleluia, glória a Deus pela palavra dele. Mulheres, é difícil sujeitar os maridos? Agora fiquei na dúvida, eu não ouvi nenhum amém, nem nada, né? Nem não, nem um amém, nem nada. Eu acho que está difícil, né, Marcos, Soraya ainda. Mas amém, nós teremos outros encontros de casais. Amém. E eu não pretendo entrar para a rede de casais ainda, viu? Então, não estou aqui pregando sobre casamento, sobre família, mas eu ainda pretendo continuar na rede de jovens durante algum tempo, viu, Marcos, Soraya? Amém? Amém, glória a Deus. Esposas, difícil submeter os nossos maridos, porque às vezes nós não reconhecemos ainda o Senhor Jesus como nosso Senhor, como nosso dono, né? Aquele que nos resgatou lá do império das trevas, como diz a Bíblia, daquele lamaçal, daquele lodo, daquela vida que nós tínhamos antes. A palavra diz que Ele nos transportou para o Teu reino, do Filho, do Teu amor, do Teu reino de luz, de glória, né? Irmãs, se você ainda não consegue submeter o seu marido, é porque talvez você ainda não consegue se submeter ao próprio Jesus Cristo. Ainda tem alguma coisa para você entregar, ainda falta algo para você entregar a Deus, para você se desprender, se libertar. Eu creio que se você abrir seu coração hoje, isso que é difícil para você vai se tornar fácil. Que isso que é difícil, isso que é pesado, quando o marido fala alguma coisa e já sobe, o sangue ferve, né? Porque as mulheres, elas, né? Calma, paciência. Sujeita ao marido, como a Cristo, né? A gente briga com Cristo,
Às vezes sim, né? Eu já briguei muito com Deus. Parei de teimar com Deus e de brigar com Ele. Mas às vezes dá vontade de pegar o marido e... Lembre-se, reflexo do seu marido é o reflexo de Cristo. Ele é o cabeça. Foi Ele que Deus colocou na sua vida para você ser sujeito a Ele. Ele é a autoridade. Mas aí você fala, você não conhece meu marido. Meu marido parece um joio, né? A Bíblia diz que veio o inimigo à noite e plantou o joio. O meu marido é o joio, porque veio o inimigo à noite e parece que plantou aqui na minha cama. Os irmãos, vocês que escolheram, vocês que casaram com eles, né? Ame, sujeite. Como o pastor gosta de falar aqui muito, como que as mulheres vão ganhar os maridos? É com as mãos, não é com a boca, né? É no dia a dia, não é falando, não é brigando, né? A Soraya e o Marco explicaram muito bem ontem a necessidade do homem chegar em casa e ter a caixa do nada e ficar ali, às vezes na frente da TV durante 1 hora, mudando de canal. Amém? Já aumentei mais 20 minutos hoje, 40 minutos, 1 hora. Quando eu chego em casa, eu fico 1 hora, no mínimo 1 hora, mas eu não sou casado ainda. Depois de casar, nem programa de TV a gente pode ver mais, Marco. Amém. O homem, aprenda a necessidade de seu marido, seja sábia. A palavra diz que a mulher sábia edifica o lar, né? Mas aí a gente quer brigar, a gente quer discutir, a gente quer... Não, ele não me entende, né? Não, ele é muito cabeça dura, ele é muito teimoso. Lembre-se, ele é autoridade sobre a sua vida, sobre a sua família. Dobre o seu joelho, clame a Deus para tocar na vida dele, para ele assumir a posição de sacerdote mesmo. E sua família vai ser transformada. Amém? Mas por que muitos casais vindo na igreja, conhecendo a palavra de Deus, tendo os pastores aqui disponíveis, né, para auxiliar, por que muitos casais ainda se separam? Eu pedi para Deus para me mostrar, porque eu não entendo, né? E quando eu tenho um problema, eu corro para o meu pastor José, porque o pastor Pedro muitas vezes, né, evita um pouquinho, né? Pastor José é o canal direto. Mas por que muitos casais andam se separando? Eu quero que vocês abram lá em Hebreus 12. Hebreus 12, a partir do verso 12. Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 12. Portanto, fortalecei as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Tente cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Amém. Raiz de amargura, meus irmãos, te cansa de ouvir que às vezes é a mulher, às vezes é o marido, às vezes são ambos que já estão amargurados, já estão tão feridos, tão machucados, que não preferem abrir mão do seu casamento, abrir mão da sua família, do que abrir o coração e deixar Jesus ir lá no interior, deixar o Espírito Santo chegar ali com o poder dele e arrancar essa raiz de amargura. Nós vamos ler aqui o versículo 13
olha que coisa importante, ele fala, fazeis veredas direitas, ou seja, faça caminhos certos, corretos, antes da presença de Deus. Cumpra a palavra de Deus, né? Para que se você, o manco ou o vacilante, ou seja, quando você tropeçar, para aquele caminho que você aprendeu a andar, aquele caminho correto, diante de Deus, cumprindo a palavra de Deus, esse caminho, Ele vai te trazer novamente para aquele caminho que você traçou, e você vai ser curado, seu casamento vai ser curado. Olha que coisa maravilhosa, muitas vezes a gente fala, não, a gente joga sempre a culpa no outro, né? Eu estou assim por causa do meu marido, eu estou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa do meu pai, né? Porque eu fui criado assim. Coloque o seu caminho diante de Deus, peça para Ele endireitar o seu caminho, e a palavra de Deus diz que mesmo que você tropeçar, você não vai cair, você vai ser sarado, amém? Não jogue para os outros, que você mesmo tem que fazer. A responsabilidade da sua vida não dê a outros, é sua e de Deus. Trace caminhos direitos diante de Deus, seguindo a palavra de Deus, amém? Versículo 15, olha que interessante, tendo cuidado de que ninguém, como que está aí na Bíblia de vocês? Na minha está se prive. Como? Se exclua. Tem mais alguém com a versão diferente aí? Pô, não tem, né? Então vocês me responderam, amém, glória a Deus. Irmãos, tendo cuidado de que ninguém se prive. O que é se privar? É você mesmo. Você mesmo tem que tomar cuidado para você, com as suas atitudes, com o seu coração, não se prive da graça de Deus, ou seja, não saia do caminho de Deus, não saia da palavra de Deus. Mais uma vez, a responsabilidade não é do outro, é sua. Por mais que o marido seja mau, por mais que a mulher seja ruim, esse cuidado é seu. Ninguém pode te tirar do caminho, se você quiser. Só você pode permitir isso. Não se prive da graça de Deus. Isso é você e Deus, é pessoal, né? E muitas vezes a gente diz que não, nós vamos por esse caminho porque nós fomos jogados, porque nós fomos empurrados. Olha o que a palavra de Deus diz hoje para você, meu Deus. Cuide do seu caminho. Não deixe que você mesmo vá se desviando daquele caminho, porque eu creio que nós casamos sempre com um objetivo, né? Você casa, você traça seus sonhos, suas metas, seus planos, e muitas vezes você vai se desviando. Você se desvia tanto daquele objetivo, e quando você olha para sua mulher, ela já está tão estranha para você que você não reconhece mais, né? Eu já cansei de ouvir casais falando isso. Nós somos por dois caminhos diferentes. Por quê? Porque cada um, em vez de juntos, como uma só carne, como que Deus fez, de abraçar a mulher e falar, não, nós vamos por esse caminho, haja o que houver, Deus vai nos recompensar lá na frente, amém? É isso que você tem que fazer, meu irmão. Pega a sua mulher, comece a orar pela sua mulher, comece a orar pela sua família, né? Marco e Soraya falaram muito bem disso ontem, e eu não quero, minha pretensão não é ir além daquilo que eles falaram e nem repetir o que eles falaram, né? Mas, meus irmãos, não se prive do caminho, da graça de Deus. E olha que ele continua falando, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Não deixe que as ofensas, que as brigas, que as diferenças do casamento criem raiz de amargura.
Eu costumo dizer, e eu aprendi isso, eu achei muito interessante, que ofensa é igual presente. Você abre e recebe se quiser. E eu entendo de ofensa. Porque se você me ofendesse hoje, eu olhava para você com o maior sorriso na cara e dizia, tá tudo bem. Mas daqui eu pensava, um dia você me paga. Eu vou te pegar lá na frente. Eu era assim, né? Sorrindo e pensando, vai ter troco. Não deixe isso criar amargura, a raiz de amargura na sua vida, meus irmãos. Não seja como eu fui muitas vezes. Amém? Hoje você pode falar o que quiser. Eu não recebo ofensa. Não recebo. Eu aprendi a ter um coração limpo, ter um coração voltado para Deus, que independente do que, eu falo muito isso lá na cela e eles dão risada. Eu falo, vocês podem falar que eu sou feio, que eu sou aquilo, que eu tô ficando careca, velho, e eu falo para eles que eu continuo indo no espelho e continuo me achando bonito, né? E que nada vai mudar isso. Assim que você tem que ser no seu casamento, assim que você tem que ser com sua mulher, com seu marido, amém? Não deixe que nada venha criar raiz de amargura. Lembre-se, ofensa é igual presente, você recebe se quiser. Meus irmãos, eu não quero dar dicas aqui, não, a minha intenção não é essa, mas que a gente observa muito. Vamos dar um exemplo, o marido, o Marco chega com um buquê de rosas em casa e uma caixa de bombom e dá para Soraya. O que as mulheres pensam? Já fez alguma coisa de errado, né? É impressionante, né? Aí, ou também ela pode falar assim, você nunca fez isso? O que está acontecendo com você? Não é? As mulheres, elas nunca lembram dessas coisas, mas briga com ela por uma coisa que ela já brigou com você lá no passado. Ah, mas você lembra, em 1996, na casa da minha tia, lá no dia 22 de abril, quando estava assim, você fez a mesma coisa. Eu assusto quando acontece essas coisas comigo. Nossa, ela lembra, e as mulheres lembram, todas as brigas, elas lembram, elas devem ter uma caixa de brigas lá, uma caixa, acho que enorme, porque eu nunca vi, e elas conseguem resgatar, né, com uma velocidade, com 4G, e dela está muito ativado, e nós homens, nós olhamos assim, eu não lembro, né, eu não lembro, você pode falar, não, mas você já fez isso, eu não lembro, porque eu não guardo essas coisas, né, eu acho que é característica de homem, não guarda, mas as mulheres, elas guardam, todas essas coisas, mas aí quando você chega com um buquê, ela vai falar assim, você nunca fez isso? Irmãs amadas do Senhor, a Bíblia diz que não precisa abrir, lá em Josué capítulo 4, quando o povo atravessava o Rio Jordão, a Arca da Aliança atravessava o Rio Jordão para chegar na Terra Prometida, e a Bíblia diz que aquele rio se abriu para o povo de Deus passar, para a Arca da Aliança passar. Deus falou para Josué o seguinte, Josué, 12 homens, 12 sacerdotes, escolhe um de cada tribo, e cada um pega uma pedra do meio do Jordão, construa um monumento, eles empilhavam as pedras, um monumento, para que construa um marco, um monumento, para que vocês se lembrem do que eu fiz, para que quando os seus filhos vejam aquele amontoado de pedra, olhe para você e fale, pai, o que é aquilo? Ah, meu filho, isso foi quando Deus abriu o rio para a gente passar. O que eu quero dizer com isso? Deus, Ele nos conhece e sabe que a nossa memória, ou que a memória de vocês, mulheres, ela é especial para guardar ofensa, mas para guardar coisa boa, uma negação, né? Construa marcos no seu casamento, assim como Deus delegou a Josué construir marcos. Construa marcos, construa monumentos, mas de coisas
boas, não de coisas ruins. As coisas ruins, você conversa com o marido, coloca diante de Deus e deixa de lado. Construa marcos bons, importantes para você, para o seu marido, para a sua família, para fortalecer a relação de vocês. Porque quando vierem os dias maus, quando virem os problemas, você tem aonde recorrer, né? Eu gosto muito de álbum de fotografia. A gente não tem mais esse costume, né? Quando eu vou para casa dos meus pais lá em Aquidauana, a gente tem um quarto lá que é cheio de álbum de fotografia, né? Da época eu tinha até cabelo. É verdade, eu já tive mais cabelo. Eu gosto de ir lá e olhar o álbum de fotografia da família. Eu vejo no meu avô, eu vejo meu pai, eu me vejo, eu vejo a minha irmã e eu falo, Deus é bom, porque ela melhorou bastante. Amém? Ela está aí. Construa marcos bons. Eu não sei se você faz um álbum de fotografia, eu não sei o que você vai fazer, mas algo que quando você estiver triste, você olhe e a memória venha à sua mente. Por que eu me casei? Você se lembra? Eu me casei porque eu amo ele. Porque o diabo está louco para destruir casamento. E é isso que ele tem feito. É isso que ele tem feito. Eu nunca vi Satanás tão enfurecido contra as famílias no Brasil, né? O que é família hoje para o brasileiro? Eu já nem sei mais. Né? Para a palavra de Deus eu sei que é família, um homem e uma mulher, deixa pai e mãe e os dois se tornam uma só carne. Mas para o Brasil, para o mundo, essa já não é mais a definição de família, né? Construa marcos para que você se lembre o motivo de você ter casado, o motivo de você ter formado essa família. Amém? Não deixe que as coisas ruins venham cada vez mais e mais, e você vai saindo daquele caminho, a ponto de você olhar para sua mulher e falar, eu não sinto mais nada por ela. Construa marcos bons, construa monumentos bons na sua casa, tenha lá foto, não sei, pôster, né? Eu acho, na casa da Mary tem um pôster dela, do Pedro lá, assim, eu acho incrível essas coisas. Eu acho que quando eu casar e eu acho que eu vou fazer um monte de fotos assim, marcos, lembranças, para eu me lembrar daquele dia que eu olhei para ela e falei, é essa mulher, é com ela que eu estou, e eu vou com ela até o fim da minha vida. Amém? Construa isso, igreja. Coloque isso diante de Deus, né? Os problemas eles vêm mesmo, as dificuldades vão vir mesmo, mas tenha sabedoria, né? Deixa Deus entrar, convide Deus para o seu casamento, convide Jesus para o seu casamento, e esse vinho, essa água, esse lamaçal, esse lodo, esse não sei o que já está no seu casamento, vai ser transformado no melhor vinho que já se ouviu naquela época. É isso que Jesus quer fazer, é isso que Ele quer fazer, para você que é casado, para você que é solteiro, tenha em mente isso, não tome uma decisão precipitada, coloque Jesus na frente, e tudo vai dar certo, eu creio nisso. Nós somos mais do que vencedores, meus irmãos. Nós temos que ser mais vencedores no nosso casamento também, das nossas famílias. Assim, eu creio que naquele casamento, que aquele vinho melhor foi servido por último. Eu creio que aquele casal ficou famoso. Eu creio que aquele casal, onde passava, o povo falava assim, esse casal é aquele casal lá diferente. Aquele casal que serviu o vinho melhor no final. É isso que Jesus vai fazer na sua vida. É isso que Jesus vai fazer no seu casamento. Quando você passar, as pessoas vão olhar e falar assim, tem alguma coisa estranha nesse casal aí. E eles vão chegar e vão perguntar para você. E você vai poder testemunhar do amor de Cristo para eles. Então assim, olha, eu casei, eu amo a minha mulher, eu amo a minha família e não abro mão dela, independente dos problemas. É isso que o mundo está precisando. De pessoas, casais, famílias que sejam referência dele aqui nessa terra, e é isso que nós queremos formar nessa igreja, transformar famílias pelo poder de Deus, e é isso que eu creio que Ele vai fazer aqui, se você permitir, se você deixar, a sua família, o seu casamento vai ser transformado a ponto de se tornar referência para a sua família,
para os seus vizinhos, para os seus conhecidos, onde você passar, eu creio que a glória de Deus vai ser tão grande, que como o pastor Pedro, disse que ele foi no shopping lá, ele estava em BH, disse que ele fez um culto numa loja do shopping, só o pastor Pedro mesmo, por enquanto é só ele. Eu creio que todos nós chegaremos nessa loucura. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Para finalizarmos, há uma promessa de Deus sobre família. Salmo 128. Há uma promessa de Deus para nós. Você, meu irmão, você, marido, tem esse salmo, leia esse salmo, pelo menos uma vez por semana, e deixe Deus falar no seu coração. Eu creio que esse salmo é uma promessa de Deus para a sua família, e eu creio que a partir de hoje, ele começa a se cumprir na sua vida. Amém? Vamos ler todos juntos? Olha aqui que a palavra de Deus diz para a sua família nesta noite. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Meus irmãos, essa palavra é para você. Quer ser bem-aventurado? Teme ao Senhor. Ande nos caminhos de Deus. E olha, você vai ser bem-aventurado. E olha, a tua mulher vai ser como videira frutífera. Os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Você vai ser abençoado e você vai viver para ver os filhos dos teus filhos. Isso é promessa de Deus, meus irmãos. Não há segredo nessa promessa de Deus. Olha o que a Bíblia fala. Teme ao Senhor, anda no seu caminho, vai ser abençoado. Você, sua casa, sua família, seus filhos, seus netos. Isso é promessa de Deus, meus irmãos. É isso que nós temos que apegar todos os dias. Fala, Deus, minha família está um caos, está uma bagunça, eu não sei por onde começar, mas a tua palavra diz que a família vai ser bem-aventurada se eu começar a te temer, a andar nos teus caminhos. Eu creio que isso vai se tornar verdade na sua vida, meus irmãos. É isso que Deus quer fazer aqui. É isso que Deus quer fazer na tua família. Vocês creem? Amém. Glória a Deus.